João 16, versículo 1 em diante, as instruções de Jesus para os discípulos e hoje para nós que cremos no Evangelho. João 16, 16, 1 em diante. Vamos até aqui, eu creio que ao 11, então o versículo 11, é verdade. Isso aqui é João 16, de 1 a 11. Ele diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Bom, aqui Jesus fala que tudo que estava ensinando para eles, aí você pode ler do versículo 13, 31, o capítulo 13, 31, o capítulo 15 e esses 16 são só instruções que ele está dando. Em tudo que ele vai falando, ele diz: eu estou falando para vocês não se escandalizar. Se escandalizar em que sentido? Porque viria perseguição, né? E na perseguição eles poderiam desistirem. Poderiam, o que é isso? A gente vai pregar o Evangelho, vem tudo isso, perseguição. Jesus disse: não, vocês não se escandalizem se as pessoas se revoltarem contra vocês. Até porque antes ele tinha dito assim: olha, se eles me rejeitarem, vai rejeitar vocês também. Vai rejeitar. Porque por causa do amor de vocês a mim. Então estou dizendo isso para vocês não se escandalizar. Ele disse: vai chegar até a hora que quem matar vocês vai achar que está fazendo um serviço a Deus. Isso aconteceu. Os judeus, eles perseguiam a igreja. O próprio apóstolo Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo de Tarso, né? Na verdade ele era Saulo de Tarso. Aí o nome dele, Jesus, muda para Paulo. Antes disso ele era um perseguidor da igreja, prendia e dava o voto quando aquele povo era morto. Nós vimos o caso de Estevão, Paulo estava lá. E eles aprovavam aquilo achando que estava agradando a Deus. Quer dizer, mas esses caras vêm aí falando desse Jesus, estão indo contra a lei de Deus, a lei de Moisés. E até perseguir e matar. Então Jesus já está alertando para isso. Até porque o próprio Jesus, ele foi perseguido por aquele povo. Porque a gente lembra de Jesus só dele sendo preso e na cruz. Mas quando você lê os evangelhos, você vê que algumas vezes Jesus teve que sair de um lugar para ir para outro, que ali estavam querendo matá-lo, porque ele estava pregando o evangelho. Então ele disse: vou fazer isso com vocês também. Então eu estou falando já para vocês não se escandalizar, quer dizer, para vocês não se intimidarem com isso. Aí diz assim, continuando, versículo 3: isso vos farão porque não conheceram ao Pai, nem a mim. Então quer dizer, por que farão isso? A incredulidade faz o mundo perseguir o Evangelho. E até hoje você vai ver que você que é de Deus, quando você passa a viver a palavra, Deus vive verdadeiramente, né? E você se desliga das coisas do mundo, as pessoas não entendem, ficam até aborrecidas. E por quê? Porque elas não conhecem Deus. Se elas conhecessem Deus, elas não iriam. Às vezes você é até reprovado. Você é reprovado porque você não faz parte, você não participa daquilo que o mundo aprova. Daquilo que o mundo aprova. Por exemplo, nós vemos o mundo se enche de determinadas festas e algumas festas com ligações com misticismo religioso. Aí você que é cristão, tem a palavra de Deus, diz: não vou me meter nisso aqui não, eu não vou ver isso aqui não. Às vezes tem pessoas, que não vai te perseguir por isso, mas vai ficar aborrecido com você. Às vezes até pessoas que gostam de você. Aí fulano agora é um fanático, fulano está muito chato. É bem isso. Mas por que ele fala isso? Porque ele não conhece a Deus. Se ele conhecesse a Deus, porque conhecer a Deus é conhecer a palavra de Deus, é saber pela palavra de Deus aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. A gente tem esse conhecimento do Evangelho. E quando nós chegamos para o Evangelho é para isso. Tem coisas que nós faríamos e defendíamos até como bom, como algo legal,
Mas quando você conhece a Deus, conhece a palavra, você diz, não vou mais para isso não. Por exemplo, eu fui criado numa tradição muito forte, tradição nordestina, que é muito forte esse mês que passou, né, o mês de junho, tem lá as festas juninas, lá nem chamam de festa junina, lá chama festa de São João, é bem assim, eles dão mais esse nome, é diferente, aqui no Sudeste chama-se as festas juninas, lá eles chamam festa de São João, então já você vê que é uma coisa bem religiosa mesmo. Eu lembro quando eu era criança, eu morava numa fazenda, e quando chegava ali o dia 24, dia 23, que era a véspera, chamado véspera de São João, né? Tinha, no casarão da fazenda, tinha uma festa que na verdade não era uma festa. Eles faziam, essa época lá, é a época onde eles fazem a colheita do milho. O tempo que eles plantam milho, eles colhem bem no tempo junino. E fazia aquele montão de comida. Até gostava, moleque, adorava para aquele negócio só porque tinha comida. Tinha bolo, tinha pamonha, tinha milho cozido, tinha tudo, aquela coisa toda. Só que nisso eles faziam o quê? Um terço. Rezavam um terço. Fazia toda aquela coisa religiosa. Então vamos dizer, eu fui criado nisso. Vamos que essa tradição tivesse continuado e eu estivesse lá. E eu falasse, eu não vou mais participar disso. Porque isso não agrada a Deus, essa religiosidade, essa adoração a João, a Pedro, mesmo que João e Pedro foram apóstolos de Cristo, foram homens de Deus que contribuíram com a pregação do Evangelho, mas que não merecem, mas que não são dignos de adoração. De adoração, quem é digno é Deus. Então eles não precisam disso. Então se eu chegasse, o pessoal não iria entender, a minha própria família não iria entender. Quer dizer, já iria me alfinetar, já ia falar alguma coisa, não ia perseguir como os judeus perseguiram de morte. Então quer dizer, por que não iriam entender? E por que iria te colocar até como uma pessoa antissocial, ou usar um português normal, do dia a dia, uma pessoa chata, né? Que é isso que a pessoa falando, ficou chato, falando agora, Deus me livre, com esse negócio de crente. Uma vez uma pessoa chegou e falou para mim assim, pastor, a minha irmã depois que virou crente ficou uma chatice. Mas por que ela ficou uma chatice? Ela disse assim, até a santinha que leva lá para casa ficar uma semana no mês, ela não aceita mais. Logicamente, é idolatria. Ela se converteu, conheceu Deus, sabe que quem tem Deus não precisa de ídolo. Aliás, ninguém precisa, que o ídolo não ajuda ninguém. Mas quem não tem o entendimento, quem não conheceu Deus ainda, conheceu a vontade de Deus, e a vontade de Deus nós conhecemos na palavra, na pregação do Evangelho, quando nós entendemos e passamos a crer. Quem entender, quem não conheceu vai estar preso àquelas coisas. Quem conheceu já diz, não, isso aqui não faz mais parte de mim. Aí vem sim, aí vem a incompreensão do outro lado. Aí vem a incompreensão. E até natural que as pessoas nos desprezem pela nossa maneira de crer e desprezarmos aquilo que eles aprovam e que Deus desaprova. É natural, porque eles não conhecem a Deus, é o que Jesus estava dizendo. Vão fazer tudo isso porque nem conhecem o Pai e nem conheceram a mim. Quem conhecer Jesus, e nós vamos conhecer Jesus pela sua palavra, nós vamos conhecer pela revelação da palavra, pelo entendimento, a compreensão que nós vamos ter da palavra, não vai estar apegado a coisas que o mundo aprova, que o mundo tem como certo. Até mesmo comportamentos. Nós vemos no mundo todo moderno, onde as pessoas dizem, não, isso aqui é um tabu, isso aqui já acabou, isso aqui não sei o que mais lá. Mas isso são coisas que a Bíblia está defendendo como certa, e eu vou viver aquilo, acreditar na Bíblia e viver aquilo. Aí o mundo já não compreende e começa até a te criticar. Aí diz assim, versículo 4, mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Então Jesus deixa bem claro que está saindo, está indo embora, está acabando o ministério dele, ele está voltando para o Pai, e ele disse, eu estou dizendo isso para quando chegar a hora, que seria a hora que Jesus seria preso, seria morto, ele se lembrar daquilo, né? Lógico, quando Jesus morreu, eles perderam toda a esperança. Eles esqueceram tudo, não compreenderam, mas logo depois Jesus veio, avivou ali, abriu o entendimento, eles entenderam as escrituras. Jesus teve que voltar depois da ressurreição e falar com eles e abrir, e ficou ali ainda 40 dias explicando para eles, e depois veio o Espírito Santo para fazer toda a obra
de convencer. Jesus Jesus ensinou falando com eles, vamos dizer assim, cara a cara, né? Com palavras, tentando abrir o entendimento, mostrar para eles como que era, ensinando como é pregado o Evangelho até hoje. Só que o Espírito Santo, ele vem diferente. O Espírito Santo, ele age dentro, no coração. Ele vai direto mesmo, vai lá no mais profundo do homem. Quando o homem abre o coração para ele, se volta para ele, e ele vai revelar mesmo, vai fazer a pessoa compreender aquela palavra de coração. Então diz assim: e agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque isto vos tenho dito, e o vosso coração se encheu de tristeza. Irmão, era até para ficar alegre, né? Porque Jesus estava voltando para o Pai. Jesus não estava indo para o lugar, ele estava voltando. Mas o coração se encheu de tristeza. Logicamente que isso é um sentimento humano. É um sentimento humano, né? Quando a gente vai perder por exemplo, vamos dizer, você tem um filho, uma filha, que todo o tempo está com você. Vamos dizer que ele melhora de vida, só que para ele melhorar, para a vida dele dar uma guinada, ele tem que mudar e sair do convívio com você. Vamos dizer que você mora aqui em Campos Gerais, tem o seu filho, sua filha, aí ele estuda, aí ele diz assim: não, arrumei uma grande oportunidade, só que eu vou exercê-la lá nos Estados Unidos. Você vai ficar alegre porque a vida dele melhorar, mas você vai ficar triste por perder ele, né? Por não ter ele mais junto. Então, vamos entender esse lado também dos discípulos. O lado que eles poderiam se alegrar, porque Jesus estava indo para o Pai, estava voltando para onde verdadeiramente ele deveria nunca ter saído. E só saiu por causa do nosso pecado. Porque quem tirou Jesus lá do convívio com o Pai, foi o meu pecado, foi o seu pecado. Ele teve que descer aqui e nascer como um ser humano comum e padecer por isso. Mas o lugar dele nunca foi o mundo, o lugar dele é o céu. Sempre foi. Ele é de cima. Ele não era daqui. Agora ele se fez carne para quê? Por causa do meu pecado, do seu pecado. Para ser sacrificado em nosso lugar e nos trazer vida, nos trazer salvação, nos levar de volta a Deus, porque pelo pecado estávamos separados de Deus. O primeiro, vamos dizer assim, o primeiro Adão, como diz Paulo em Romanos, ele nos separou de Deus com o seu pecado. E o segundo Adão, que é Cristo, ele nos traz de volta a Deus, com a sua obediência. Amém, Jesus? Então, ele continua dizendo aqui: e agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós pergunta para onde vais. Antes, porque isto vos tenho dito, e o vosso coração se encheu de tristeza. Na verdade, Jesus falou, mas os discípulos nunca entenderam bem essa ida para o Pai, tudo que ele ia passar. Só depois que Jesus sobe aos céus e vem o Espírito Santo e opera dentro deles, aí que há a diferença, o Espírito Santo operando dentro, porque Jesus ele estava aqui, por mais que Jesus era a Bíblia diz que Jesus é sabedoria de Deus para nós, mas quando ele estava aqui como homem, ele não poderia fazer a obra que o Espírito Santo pode fazer. O Espírito Santo pode agir no interior do homem. Jesus poderia, com toda a sabedoria, ensinar. E ele ensinou os discípulos. Você vê, por exemplo, muitas das vezes, Jesus falando para os discípulos que ele seria preso, que ele seria morto e que ele ressuscitaria. E quando tudo isso aconteceu, os discípulos não estavam convencidos disso. Porque alguns até pararam de crer. Ou melhor, todos eles não creram. Porque aquela frase que condenou Tomé, a frase de Tomé: só acredito se eu puser a minha mão sobre as feridas, no lugar ferido, se eu ver com os meus olhos, se eu tocar com as minhas mãos. Essa frase não foi só de Tomé, todos disseram. Só que o Tomé foi quem tomou a frente e se condenou, porque Tomé ficou como o discípulo da incredulidade, e ele não é. Ele é um daqueles que creram em Jesus. Só que diante do que eles viram Jesus passar, naquele momento eles perderam assim o contato, eles esqueceram o que Jesus tinha falado. Por isso, quando o anjo apareceu às mulheres, ele disse: por quê? O que é que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão procurando Jesus entre os mortos? Aí ele disse assim: ele vai até vocês, como ele vos disse. Lembrai do que ele vos disse.
Tinha que lembrar, Jesus disse, tudo isso vai acontecer. Mas eles esqueceram. Quer dizer, apesar de Jesus ensinar tão bem, mas ainda faltava aquilo de convencer o coração deles. Isso é uma função que o Espírito Santo... Por isso que Jesus disse, eu tenho que ir para o Pai. A minha ida vai beneficiar vocês. Porque beneficiava com o quê? Com a vinda do Espírito Santo. Que era aquele que ia convencer mesmo. E você vê os discípulos antes do Espírito Santo e depois. A diferença. Vamos pegar o próprio Pedro. Nós vemos Pedro mesmo andando com Jesus, mas um Pedro todo atirado. Um Pedro que na hora que Jesus é preso, pega uma espada e parte para a batalha. Chega lá, dá uma espadada, arranca a orelha do camarada, e ele não queria arrancar a orelha do cara, ele queria matar o cara. A espadada ali era para pegar na cabeça, rachar a cabeça. Só que ele errou, só arrancou a orelha. Mas esse mesmo Pedro, depois nós vemos ele sendo perseguido, depois nós vemos ele até apanhando numa prisão e saindo dali glorificando a Deus porque sofreram afronta pelo Evangelho, depois da ação do Espírito Santo. Então é uma diferença, né? Então, por isso que a vinda do Espírito Santo era importante, e aí volta de Jesus para o Pai, para depois vir o Espírito Santo. Então, continuando aqui. Agora, todavia digo-vos a verdade, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Está aqui Jesus está dando bem claro que a ida dele para o Pai iria trazer o grande benefício para a igreja, o grande benefício para os discípulos, que era a vinda do Espírito Santo. Irmãos, isso não mudou não. O que mais nós vemos a igreja hoje, ela busca muitas coisas em oração, mas o que mais a maior promessa que nós devemos nos apegar e buscar é o Espírito Santo em nós, porque ele é aquele que vai abrir o nosso entendimento para compreender verdadeiramente a palavra de Deus e viver todas as outras promessas. Sem ele, não tem nada. Sem ele está vazio. Então é isso que nós devemos. E o melhor, a promessa diz respeito a todos quantos aceitarem a Cristo. Não é só para um ou outro. Fulano, pessoa cheia do Espírito de Deus. Não, a promessa é para você, é para mim, é para todos nós. Nós temos que buscar essa presença dentro de nós. Aí diz assim, continuando, versículo 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, isso é o Espírito Santo que convence. Nós temos que pregar o Evangelho, temos que falar do Evangelho para todo mundo, para nossa família, para quem quer que seja, nós temos que falar daquilo que nós aprendemos. Mas nós não vamos convencer ninguém. Nós temos que estar ligados ao Espírito Santo, quer dizer, pregar, mas estar em oração, buscando o Espírito Santo, que eu possa ser usado por ti. E quando eu falar, no abrir da minha boca, o Senhor venha convencer, porque só Ele pode convencer. Você não vai convencer ninguém do Evangelho. Você não vai convencer. Você tem que pregar. Mas quem faz a ação direta mesmo, quem pode convencer o coração de uma pessoa da verdade do Evangelho, você pode até convencer a pessoa a ir para a igreja. Você pode até convencer a pessoa a estar na igreja. Isso os pastores às vezes fazem. Mantém o povo, faz propósito, uma campanha atrás da outra, um propósito atrás do outro. Você vai fazer, você não vai perder um dia, e a pessoa vai fazendo, vai ficando. Mas quem vai convencer mesmo do Evangelho, aquele convencimento que vai levar a pessoa ao caminho da salvação, é o Espírito Santo. Porque são 3 coisas para a pessoa ser salva, que ela precisa ser convencida: do pecado, da justiça e do juízo. Se ela não conseguir se convencer dessas 3 coisas, e só o Espírito Santo pode convencer, ela pode ficar anos dentro da igreja e ela não está salva. E Jesus explica uma por uma, para que nós venhamos entender esse convencimento que o Espírito Santo fará. Ele diz, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, vírgula,
Versículo 9 explica o pecado. O que é que ele vai convencer? Do pecado. Do pecado porque não crê em mim. Então, toda pessoa que não creu em Jesus, crê em Jesus em quê? Crê nos seus ensinamentos, crê que ele veio de Deus, crê que a missão dele foi nos resgatar do pecado e nos salvar. Quem não se convencer disso não encontra o caminho da salvação. Porque eu tenho que entender isso. A religião não consegue convencer disso. Tanto é que a religião, ela convence o homem a quê? Ela convence o homem a ser uma pessoa boa. E se ela for uma pessoa boa, vai para o céu. Você vê quando tem uma pessoa assim que é muito caridosa, ela morre, aí o fulano diz assim, não, Deus, esse aí com certeza está com Deus, porque foi uma pessoa muito boa. Então, o que é que a religião plantou na mente das pessoas? Se você for uma pessoa boa, você vai para o céu. E não basta ser uma pessoa boa. Ah, então pastor, vai um bocado de gente ruim para o céu? Não, não é isso. Porque quem se converteu a Cristo, sabe que Jesus é bom e que ele tem que ser um imitador de Cristo. Então ele vai ser bom não para ser salvo, mas por entender, eu sou salvo, não posso ser uma pessoa má. Entendeu? É diferente você estar dizendo, eu vou ser uma pessoa boa para me alcançar a salvação. Aí você está colocando a sua salvação na conta das suas obras, daquilo que você faz. Mas quando você se convence, não, Jesus me salvou, a obra dele no Calvário me trouxe salvação, me salvou do meu pecado, da vida pecaminosa. Por quê? Porque a vida pecaminosa vai me levar para o inferno. Então ele me salvou disso. E como ele me salvou disso, também eu não tenho que viver na prática de coisas, não vou ser uma pessoa má, na prática da maldade, porque a maldade é um pecado. Então eu não vou viver nisso. Então automaticamente você vai lutar para ser uma boa pessoa, não para ser salvo, mas porque você crê, eu sou salvo, eu não tenho que viver mais na prática daquilo que é errado, daquilo que é maldoso. Se eu fazia maldade com as pessoas, eu não vou fazer mais, não para ser salvo, mas porque agora eu sou salvo. Entendeu? Aí ele diz, então, o Espírito Santo, ele vai convencer do pecado. O pecado, porque não crê em Jesus. Então, quem não crê em Jesus, quem não está crendo na palavra, quem não crê na salvação através... Olha que tem muita gente, pessoas sinceras, religiosas, tentando agradar a Deus, mas sem crer em Jesus. Buscando sua salvação na mentira religiosa, essa que eu acabei de falar. Não sou uma pessoa boa, fazendo coisa boa, está bem, está tudo bem. Não, está tudo bem, está bem comigo, porque Jesus deu a vida por mim, se sacrificou por mim e me salvou do meu pecado, me salvando do meu pecado, ele me salvou também do fogo eterno. Ele me salvou de tudo que não presta. Agora eu tenho que andar de uma forma que o agrade, porque agora eu pertenço a Ele. Antes eu era escravo do pecado, antes eu pertencia ao mundo pecador, agora eu pertenço ao mundo de Deus. Então eu não tenho que andar mais nas práticas erradas, porque eu creio em Jesus. Isso aqui vai fazer eu entender o quê? A minha salvação não está no que eu estou fazendo, a minha salvação está no que Cristo fez por mim. Só que Cristo fez uma obra grande por mim, me salvou, me tirou do fogo do inferno. Agora eu tenho que andar como filho de Deus, fazendo as coisas que agradam a Deus, fazendo as coisas que são aprovadas por Deus. Aí entra tudo, a prática do amor, o amor a Deus, o amor ao próximo, a santificação, quer dizer, tudo, né? Tudo. Então você, automaticamente, você vai se tornando uma pessoa melhor não para ser salvo, mas porque você entendeu, eu estou salvo. Amém? Já repeti isso várias vezes, mas é bom deixar claro. Bom, então o Espírito Santo convence do pecado, já está explicado isso aqui, ele convencerá o mundo do pecado e da justiça. Mas que justiça? Aí diz assim, da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Então, qual que é a justiça aqui? Vamos pegar como está a humanidade. A humanidade está vivendo uma vida justa? Não.
Porque entenda bem, quando Deus criou o homem, Deus criou um homem puro, santo. Deus criou um homem que tinha plena comunhão com Ele. Deus olhou quando criou o homem e disse: fizemos uma coisa boa. A essência do homem é boa, porque é Deus. Fomos feitos por Deus, fomos criados por Ele, recebemos o sopro de vida dele. Então o homem foi feito uma coisa boa. Mas quando o homem desobedeceu, ele perdeu o seu contato com Deus. E entrou nele o quê? Uma natureza pecaminosa, uma natureza errada. Então o homem se tornou, lá em Romanos capítulo 6, versículo 16, diz que aquele a quem você obedecer, você se torna servo dele, escravo dele. Se você obedece o pecado, você se tornou escravo do pecado, e aí para a morte eterna, para a condenação. Se você obedece a Cristo, a Deus, a palavra de Deus, você se torna escravo de Cristo, servo de Cristo, para a salvação eterna. Amém, Jesus? Agora entenda bem. Então o pecado jogou a humanidade como escravo dele, dominado por ele. E é só a gente olhar como corre a humanidade, ou talvez olhar não para as pessoas, olhar para nós mesmos. As coisas que a gente vê em nós, que a gente diz: meu Deus, eu preciso melhorar, eu preciso mudar. Mas você vê às vezes dentro de você uma lei, que é a lei da nossa natureza humana, pecaminosa, querendo nos dominar para fazer a coisa que não convém, agir contrário àquela palavra Deus, à vontade de Deus. Então quando você olha, você vê o ser humano dominado, escravizado pelo pecado, escravizado pelos vícios, escravizado por sentimentos, pensamentos, coisa ruim, coisas que não convêm. Só que isso não é justo, irmão, não é justo. Por que não é justo? Porque Deus não nos criou para o pecado. Nós não fomos criados para ser pecador. Você vê que a gente, até com naturalidade, a gente diz assim: não, eu sou pecador, eu sou um coitado do pecador. Mas não fomos criados para isso. Nós somos criados para ser semelhantes a Deus. Façamos o homem e a mulher, nossa imagem e semelhança. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós temos que ser iguais a Ele. Nós temos que ser puro, temos que ser santo. Mas por que não somos? Porque o pecado que entrou no mundo através de Adão, ele contaminou o homem, contaminou a humanidade. Então o homem passou a viver aquilo que ele não foi criado, escravo de suas vontades pecaminosas. E aí nós vemos as pessoas. Você vê, por exemplo, o pecado é tão complicado que as pessoas se autodestroem. Por exemplo, as pessoas se destroem na bebedice. As pessoas se... Vamos pegar, por exemplo, um vício, o cigarro. Às vezes eu vou passando, geralmente o pessoal costuma nos mercados colocar o cigarro assim do lado do caixa. Às vezes eu estou passando, não sei se os mercados aqui fazem isso, no mercado lá em Machado tinha, no Alvorada, era assim do lado. Às vezes eu ficava assim, esperando a moça passando as coisas para levar, e eu ficava olhando o maço de cigarro assim na minha frente, para vender. Eu ficava estampado nele. Isso aqui dá câncer. Ainda coloca uma foto de um cara morrendo de câncer. E a pessoa que fuma, ele compra aquilo. Eu lembro lá, no mercado Machado, eu entrava, aí tinha assim um pacote de fumo mesmo, aquele fumo que o povo faz de cigarro, né? E tinha já assim: isso dá câncer. Eu falei: poxa, o cara está comprando isso, ele já está comprando câncer. Ele já está comprando, consciente que está comprando. Eu vou comprar aqui um câncer para mim, um pouco de câncer, porque está escrito na embalagem. E a pessoa lê aquilo e com certeza ela não quer um câncer. Mas ela diz: não, mas eu não posso parar, eu não consigo. Escravo do vício, escravo do pecado. Então o pecado escraviza. Então o pecado é uma injustiça. Porque o ser humano não foi criado para o pecado. Não foi criado para estar se autodestruindo. Ele foi criado para andar com Deus, ver para Deus e ter uma vida e vida abundante, como Jesus disse. Ele foi criado, mas não. O pecado convenceu o homem que ele tem que viver nele, escravizou ele. E o pecado, a parte dele é de quem? Ele vem lá da parte de Satanás, que foi quem enganou a mulher e fez o homem pecar. Fez a mulher pecar e em seguida o homem.
Então o Espírito Santo convencerá da justiça. Qual é a justiça? A justiça é Cristo. A justiça, aí Jesus disse, a justiça é, ele fala aqui, versículo 10, da justiça porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. O que é isso? Qual a explicação? Então o Espírito Santo convence da justiça, e a justiça é porque Jesus vai para Deus e eles não verão mais. O que tem de justo nisso aqui? A justiça aqui é o seguinte que Jesus está dizendo, ele vai para o Pai, e o Pai o aceitará como sacrifício que vai justificar a todos nós. Então, quando Jesus morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia, e ele sobe no Pai, e ele entra no céu, porque Deus o recebe, o aceita, e aceita ele como o quê? Como cordeiro que foi sacrificado por nós e que nos justifica. Então, por isso, o Espírito Santo nos convencerá da justiça. A justiça é Deus aceitando Jesus como Cordeiro de Deus, sacrificado para tirar o pecado do mundo. É isso que o Espírito Santo vai... E se o Espírito Santo não convencer eu e você que nossa salvação está nisso aqui, nós não vamos ser salvos. Porque a salvação não vai vir. Aí nós vamos ficar como a maioria, correndo atrás. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo para ser salvo, eu tenho que ser isso, Não, eu tenho que crer em Cristo e, logicamente, e crendo nele, fazer as coisas certas também. Porque se eu sou dele, agora eu não tenho que ter contato com o pecado, eu não sou mais escravo do pecado. Eu não tenho que andar dominado pelo pecado que antes me dominava. Porque agora o meu Senhor é Cristo, eu tenho que viver a lei dele. Porque eu fui salvo por ele, não a lei do pecado. Amém, Jesus? Deu para entender? Se não der até meia-noite, a gente explica isso. Aí você sai daqui completamente entendendo. Amém? Continuando mais. E da justiça, porque meu Pai, porque eu vou para o meu Pai. Versículo 1. Aí diz, então, já explicamos a justiça. E do quê? E do juízo. O Espírito Santo vem convencer também do juízo. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Aqui, vamos dizer, vamos usar uma frase popular que o povo diz assim, é a tampa do caixão. A tampa do caixão, o último prego foi batido contra Satanás. Que é o quê? Ele diz assim, do juízo, porque o príncipe desse mundo, quando Jesus ressuscita, meu irmão, o príncipe desse mundo está falando aqui, é o que governava antes, é o diabo. Ele foi vencido, ele foi julgado e a obra dele acabou, cessou. Então por isso nós não temos mais que estar carregando mais nada, nenhum vínculo com Satanás, porque já foi julgado, acabou para ele. Agora quem reina é Cristo, quem reina é Jesus, da minha vida, da tua vida. Foi consumada a obra, Jesus, porque o diabo levou Jesus a quê? Levou no sentido, né? Quando Jesus, antes de Jesus ser preso, ele disse assim, essa é a hora das trevas e do príncipe desse mundo, e eu não tenho nada com ele. E o diabo estava em festa mesmo. Povão ali tudo contra Jesus, zombando de Jesus na cruz, estava na eficácia dele. Aí Jesus morre. O inferno está por cima. Acabamos com o Filho de Deus. Só que aí Jesus ressuscita ao terceiro dia. Acabou com o diabo. Acabou. Porque se Jesus tivesse só morrido pelo nosso pecado, não adiantaria nada não. Porque ele estaria morto, o inferno tinha vencido. Mas quando ele ressuscita, acabou. Aqui é o juízo acabou. Satanás, o juízo foi batido. O príncipe desse mundo foi vencido. Agora tem um rei, que é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Quem manda? Agora, quem está com o poder, por isso Jesus diz, por isso que Paulo diz, né, que Jesus levou cativo o cativeiro, que era o cativeiro que escravizava, dominava, mantinha o ser humano cativo, o regime de Satanás. Ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ele venceu o diabo no próprio território do diabo, desceu os céus e acabou com a festa do diabo. Então, a Bíblia diz que ele tomou a chave do inferno. A chave é o poder
O poder que o diabo tinha de te prender, de te aprisionar, de escravizar, Jesus tomou dele, tirou dele. Ele não tem mais poder nenhum. Por isso que hoje você, no nome de Jesus, crendo em Jesus, demônio manifesta-se achando que há alguma coisa, você repreende ele e ele tem que bater em retirada, porque ele não tem mais poder. Jesus tirou o poder dele e ele concedeu àqueles que creem nele poder para vencer o mal. Por isso que ele disse: no meu nome vocês expulsarão demônios, no meu nome vocês expulsarão demônios. E agora me fugiu esse versículo, eu estou confundindo com outro, fazendo uma confusão com outro. Fugiu agora, essa colocação. Você quer, ele termina assim, aquele crime, vocês vão pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e o mal não vos causará dano algum. Às vezes é até triste quando eu vejo algum crente dizendo: eu comecei a orar, comecei a buscar a Deus, o diabo se levantou. Meu irmão, se minha oração for para levantar diabo, então eu não vou nem orar. A nossa oração é para afundar de vez o que já está afundado, porque já está acabado. Jesus tirou todo o poderio dele e nos deu a capacidade de destruir as obras do diabo com o poder de Deus. Agora nós temos que crer nisso, assumir isso e andar com Cristo como os salvos, porque Ele nos salvou, praticando boas obras e vivendo essas bênçãos dele. Amém, Jesus? E hoje é um dia que oramos pela nossa família, orando pela conversão, que eles consigam chegar, que eles consigam receber na vida deles o Espírito Santo, para que o Espírito Santo convença eles dessas três coisas. Porque a maioria está preso só em religião e sem saber, de três coisas: do pecado, o pecado de não crer em Jesus, de não crer na salvação através dele. Muitos estão buscando salvação dando uma cesta básica. Não sou uma pessoa boa, eu compro cesta básica. Bom, continua fazendo isso, mas entenda que a salvação está na obra que Cristo fez, porque muito maior do que eu dar uma cesta básica para uma pessoa, é Jesus que deu a vida por ela. Então não tem como eu arrumar a minha salvação dando uma cesta básica a uma cesta básica. A boa obra tem que ser feita, agrada a Deus, mas ela não vai trazer a salvação. A salvação, ela vem através do que Cristo fez. Amém, Jesus? E essas boas obras devem ser praticadas sim, pelo aquele que foi alcançado por Cristo, até para obedecer a palavra dele, que ele manda praticar o amor. Se teu irmão está com fome, você pode ajudar, ajuda. É ensinamento de Cristo, então tem que fazer. Mas não buscando salvação, mas estou fazendo isso porque sou uma pessoa salva em Cristo Jesus. Porque a pessoa que não entendeu a obra de Cristo, às vezes ela faz isso dizendo: vou fazer isso para que Deus veja, eu agrade a Deus e quem sabe o céu possa se abrir com isso. E não vai se abrir o céu com a cesta básica. Não é a justiça brasileira que o cara faz um erro, aí depois, para não ficar preso, aí vai fazer uma obra social, dá uma cesta básica todo mês a alguém. Não é? Às vezes tem essa incerteza aqui na justiça brasileira, que às vezes parece até uma piada, mas acontece. Mas de Deus não. Entenda bem, para ficar bem claro. Você não dizer: então eu sou cristão, estou salvo, eu não tenho que fazer obra boa para ninguém. Não, temos sim. Jesus pede que nós façamos. Está bem claro. Ele disse assim: se teu irmão tem fome, você estende a mão, porque isso prova que você o ama. Isso demonstra amor. Mas o que eu quero dizer é que isso não deve ser feito levando em conta que vai trazer salvação, que a salvação está no que Cristo fez. Amém, Jesus? Entendendo essas três coisas, aí nós estamos. Mas só o Espírito Santo pode convencer. Não sou eu que posso lhe convencer disso. É o Espírito Santo em você. Amém? E é isso.